Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui então revisar a potenciação de um número racional. Antes de mais nada, vamos trabalhar o conceito de um número racional. Um conceito... Vou começar com um pouco de abstração, né? Algo mais abstrato, difícil de enxergar. A gente define um número racional como o seguinte, né? O conjunto dos racionais, representado por uma letra Q, né? Ele é todo número na forma P sobre Q, de modo que P e Q pertencem ao conjunto dos inteiros, vocês já sabem quem são os inteiros, tá? De tal modo que o Q seja diferente de zero, ou seja, o Q não pode ser zero. Em outras palavras, o conjunto das frações com coeficientes inteiros. Observe o seguinte, quem são os inteiros aqui? Nesse caso, você vai lembrar que vai ter o menos infinito, né? Vai ter menos 10 aqui, por exemplo. Anda mais um pouquinho, menos 1, 0, 1... E por aí vai, né, no caso. Vai para o infinito aqui também. Aqui vai para o infinito, tá? Então, nós temos aqui os inteiros, né? E o conjunto dos racionais, ele vai pegar números que estão aqui, tá? Qualquer número, e formar frações. Por exemplo, menos 10 sobre 3, 10 e 3 são inteiros. Só que a única condição para um número ser racional é que o coeficiente, tanto no numerador como no denominador, são inteiros. Porém, existe uma restrição para o denominador. Nunca pode ter, por exemplo, menos 1 sobre 0, porque a divisão por zero não está definida. Portanto, esse número aqui não é racional e, na verdade, a gente nem sabe o que é isso aqui. É uma indeterminação, né? Porque não existe divisão por zero, não está definido, tá? Não existe frações sobre zero, com números sobre zero, tá bom? Então aqui, esse é o conjunto das frações, com coeficientes inteiros. E perceba que cada inteiro, por exemplo, menos 1, ele pode ser escrito na forma de fração, e com isso eu concluo que todo inteiro é um número racional, ou seja, é na forma de fração. Menos 1 sobre 1 é a mesma coisa que menos 1. Ou seja, acabei de escrever um número inteiro como forma de fração. Basta colocar todos os denominadores iguais a 1 em cada um dos números inteiros, você obtém que esse conjunto dos inteiros ele está dentro do conjunto dos racionais. É como se fosse essa seguinte relação. Aqui eu tenho os naturais, você sabe que todo natural é inteiro, só que é inteiro positivo, né? A partir não negativo, no caso, a partir do zero até o infinito, porque não existe natural negativo, tá? No caso, o número natural são todos positivos. E dentro dos naturais tem a estrutura algébrica, dentro dos inteiros está a estrutura algébrica dos naturais, e aqui os inteiros vai englobar os negativos aqui, que não entram nos naturais. E aqui dentro, os inteiros está dentro da estrutura algébrica dos racionais, né? Que é o Q. Teve até alguns alunos que eu passei uma atividade extra, porque eles tinham bagunçado na aula, para falar sobre um pouco desses números aqui, ó. Existem números que estão aqui, ó, por exemplo, esses números que eu estou pintando de azul, que não está aqui dentro, certo? Por exemplo, seria o exemplo de menos 1/2. Menos 1/2 não é inteiro. Mas eu posso ter, por exemplo, menos 2 sobre 1, que é justamente o menos 2, e o menos 2 está aqui. Ou seja, todo número inteiro é racional, todo número natural é inteiro, e todo natural também é racional, tá bom? Mas nem todo racional é inteiro, e nem todo inteiro é natural, porque tem os inteiros negativos, ok? Então, existe essa relação de inclusão desses conjuntos, né? Onde você pode ver justamente isso aqui. Bem, sabemos agora o que é um número racional, então vamos aqui para uma operação dentro dos racionais que é chamada de potência de um número racional, certo? No caso aqui, então, eu vou adicionar mais uma página para a gente poder trabalhar com essas potências. Observe o seguinte, lembra que nos naturais a gente tem o seguinte, ou nos inteiros, por exemplo, menos 2 elevado ao quadrado, o expoente 2 é o número de repetições da base. No caso aqui, então, vou repetir a base duas vezes. Então, vai ser menos 2 vezes menos 2. Observe que quando eu multiplico menos com menos, eu vou ter mais, né? E 2 vezes 2 vai dar 4. Então, o resultado vai dar 4. Se eu tenho outro exemplo, 2 elevado ao quadrado aqui, vai ser 2 vezes 2, né? Como é positivo mesmo, positivo dá positivo, fica 2 vezes 2 vai dar 4, ok? Se eu tivesse um outro exemplo, menos 1 sobre 2. Agora, observe o que eu vou fazer. Aqui eu tenho um número racional, vou elevar a terceira potência. Observe, quando eu tenho um expoente ímpar com um número negativo, eu sei que vai dar negativo lá no final, né?
por conta do jogo de sinais. Menos 1 meio repetido 3 vezes, vai ficar menos 1 meio vezes menos 1 meio vezes, né, menos 1 meio. Ok até aqui? Então, deixa eu só apagar isso aqui para ficar mais espaçoso para a gente escrever melhor. Menos 1 meio aqui, tá? Então, vamos multiplicar e ver o que vai dar, né? Multiplicação de fração, já ensinei para vocês, né? Multiplica numerador com numerador e denominador com denominador, né? E vamos ver aqui o resultado. 1 vezes 1 vai dar 1, né? No caso, menos com menos dá mais, então vai ficar mais aqui logo. E 1 vezes 1 dá 1, e 2 vezes 2 vai dar 4, ok? Multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. Vai ficar assim, ó, multiplicação, ó, em cima e embaixo. E sobrou esse cara aqui, que está aqui negativo, né? Que é menos 1 sobre 2, ok? Então, agora, como eu tenho um positivo e negativo, eu sei que vai dar negativo. Eu já tinha dito que ia dar um número negativo ali na frente, né? Então, vai ficar numerador vezes numerador, que vai ficar mais com menos dá menos, né? Aí, 1 vezes 1 vai dar 1, ok? No caso, eu vou fazer branquinho, né? Vou fazer aqui. Vai dar 1, ok? E 4 vezes 2 vai dar 8. Então, a potência menos 1 meio ao cubo é menos 1 oitavo, ok? No caso, isso é uma potência com número racional, né? Voltando aqui para o conteúdo de vocês, lembrando que é potenciação, ele começa dando um exemplo geométrico do papel, né? Você dobrando o papel, tendo várias dobras, você vai ter uma forma de potência também. Aqui, por exemplo, ele dá o exemplo das propriedades que vocês já trabalham, né? Que vocês já conhecem. Por exemplo, potência de um número, né? Eu vou colocar aqui mais uma página, vou adicionar mais uma. Adicionar mais uma página aqui, eu vou colocar ela de uma cor mais legal, para ficar mais visível para a gente. Vou colocar algumas propriedades aqui, revisando as propriedades de potenciação, né? Propriedade 1. Todo número elevado a zero é 1, né? A elevado a zero, por exemplo, vai ser 1, certo? Então, se você tem uma fração, que é no caso 1 sobre 3, elevado a zero, isso aqui é 1, tá? Qual é o caso que não pode? É o A ser igual a zero. Não existe, 0 elevado a zero é uma indeterminação. Então, para todo A, esse símbolo de A, cabeça para baixo, significa para todo. Para todo A, esse símbolo da letra Ezinha invertido significa pertence, tá? Para todo A pertencente à estrutura algébrica dos racionais, no caso que é o conjunto dos racionais, tal que, ponto e vírgula, significa tal que na matemática, tal que A seja diferente de zero, isso aqui é válido, tá bom? Para todo A, menos o zero, vale para todo mundo, menos o zero, essa propriedade aqui, todo número elevado a zero é 1. Por exemplo, se eu tiver o número, um outro exemplo, menos 1000 elevado a zero, isso aqui vai ser 1, tá? Independente do número menos o zero, tá? O zero não pode. Propriedade 2, né? A segunda propriedade aqui, eu vou colocar para vocês. Digamos que você tem um produto de potência de mesma base, né? Dados dois números quaisquer, por exemplo, a elevado a m vezes a elevado a n. Isso aqui vai ser a elevado a m mais n. Um exemplo disso vai ser, ó, menos 1 sétimo. Vou botar outro número aqui, ó, menos 3 sétimos vezes menos 3 sétimos, só que aqui é elevado a 4, tá? Quando o expoente não aparece, eu sei que tem um 1 aqui, subentendido, tá bom? Quando não aparece, você já entende que tem um expoente 1 ali, tá? Então, isso aqui é a mesma coisa que repetir a base. Quem é minha base? É menos 3 sétimos. Aí você repete menos 3 sétimos e soma os expoentes. Aqui não tem 1. 1 mais 4, né? Vai dar 5. Então, esse aqui vai ficar menos 3 sétimos, tá? Elevado a 5, a quinta potência. Vou colocar o 5 aqui que eu não tinha dado espaço. Propriedade 3, né? Potência de potência, quando você tem, por exemplo, menos 1 meio. Vou colocar com símbolozinho, né? Vou colocar aqui, ó, A elevado a M elevado a N. Isso aqui vai ser A elevado a M vezes N, ok? No caso, pegar menos 8 nonos, né? Vou pegar menos 8 nonos elevado a 4. Isso aqui tudo elevado... Deixa eu botar um colchete, né? Que eu já usei parêntese para não ter perda de generalidade. Colocar um colchetezinho aqui elevado
a 2. Isso aqui é a mesma coisa que menos 8 nonos elevado a 4 vezes 2, que isso aqui é a mesma coisa do que menos 8 nonos elevado a 8, né? 4 vezes 2 vai dar 8, tá bom? Então, essas propriedades aqui são bem interessantes, vocês já viram algumas delas, eu vou adicionar mais uma aqui para a gente poder começar a brincar, né? E existe essa daqui, ó. No caso, a propriedade 4, vou colocar assim. Se eu tenho A sobre B, né? Um número racional, A, B pertence aos racionais, tá? É uma fração. A e B são inteiros e B é diferente de zero, ó. No caso, eu vou ter o seguinte. Deixa eu só colocar restrições. Pronto, para não ficar algo assim. Para todo AB pertencente a Q, tal que B seja diferente de zero, né? Fica melhor assim, tá bom? Vai ser válido isso aqui, ó. A sobre B elevado a N vai ser A elevado a índice N e B elevado a índice N. Perceba que tem um pouco de abstração, mas nós vamos ver um exemplo numérico, ó. Aqui no caso vou ter 1 meio, vou pegar 1 meio como exemplo, elevado a 4. Isso aqui é a mesma coisa do que 1 elevado a 4 dividido por 2 elevado a 4. Entendeu agora? Então é só distribuir expoente no caso que se eu tiver isso. Outra propriedade aqui interessante, propriedade 5, se você tem A vezes B elevado a M, isso aqui é a mesma coisa do que A elevado a M vezes B elevado a M. Na multiplicação também distribui. Exemplo numérico, vou colocar 1/3 vezes 1 meio elevado a 3. Isso aqui é a mesma coisa do que 1/3 elevado a 3 vezes 1 meio elevado também a 3, tá? Deixa eu só fixar aqui. Isso aqui é elevado a 3, tá bom? No caso aqui, ambos ficam elevados à terceira potência. Então, nós vamos começar a trabalhar justamente essas propriedades aqui. E aqui nessas questões, né, ele pede para você fazer a representação em forma de potência. Na questão 1, por exemplo, eu vou fazer só um item. Vou escolher aqui, por exemplo, o exemplo C. Né? No caso aqui, observe as multiplicações e escreva cada uma na forma de potência. Ele não quer que você calcule, é só para escrever a forma de potência. No caso aqui vai ficar... Quantas vezes está se repetindo a base 3 sobre 10? 3 décimos. 2 vezes, então vai ficar 3 décimos elevado ao quadrado. E acabou. E é só isso. O expoente é a quantidade de vezes que aparece a base se multiplicando, tá bom? No caso aqui, um exemplo da letra A, como 6 aparece 3 vezes, vai ser 6 elevado à terceira potência, tá bom? E de modo análogo aqui, vou fazer logo a letra B, fica 0,5 elevado à quantidade de vezes que ele aparece. 1, 2, 3, 4, 5. Então, elevado a 5. Não precisa calcular, porque ele só quer que você represente. Então, você vai fazer a mesma coisa para as outras. E aqui já é o contrário. Aqui você vai transformar as potências em multiplicação, entendeu? Eu vou pegar um aqui pequenininho, por exemplo, 2,8 ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa que 2,8 vezes 2,8. E acabou, não tem mais o que fazer, tá? É só repetir a multiplicação do número pela quantidade de vezes que aparece no expoente, tá bom? É só isso que é para fazer na questão 2. Na questão 3, ele quer o seguinte: cada figura sugere uma potência, escreva a potência sugerida. Vamos dar um exemplo aqui, desse aqui, da letra A. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 também, né? Então, eu tenho 5 quadradinhos vezes 5 quadradinhos, né? Então, isso aqui seria 5 elevado ao quadrado, porque é 5 vezes 5, tá bom? E a letra B, do mesmo modo, façam cuidado aqui, tá? Porque aqui tem 3 dimensões, então aqui você vai multiplicar a quantidade de cubinhos 3 vezes, né? Então, vocês vejam aí, tá? Aqui na questão 4, calcule a potência a seguir. No caso aqui já é para calcular. Por exemplo, 5 ao cubo vai ser justamente 5 vezes 5 vezes 5, que vai dar 5 ao quadrado, que vai dar 25, né? 25 vezes 5, 125. No caso, você só vai calcular do jeito que eu fiz aqui, tá bom? Então, aqui você sabe que a resposta é 125, mas eu quero que você registre o cálculo, que eu não registrei propositalmente, tá? Aqui você vai aplicar aquela propriedade que eu falei, que todo número elevado a zero vale 1, né? Que você já sabe que de cara vale 1 aqui.
E enfim, pessoal, vocês vão responder conforme eu expliquei nos itens anteriores, tá? Só não expliquei com exemplo com decimal. Vou colocar aqui agora um exemplo com decimal para ficar legalzinho, tá? Então vamos lá. Se eu pegar um número decimal, por exemplo, porque aqui também não deixa de ser, por exemplo, 0,4 não deixa de ser racional. Observe que eu posso representar 0,4 como 4 sobre 10, ok? Porque aqui 4 sobre 10 eu posso fazer essa transformação, né? A quantidade de zeros que eu coloco após o 1 para transformar ele em fração é a quantidade de algarismos que aparece após a vírgula. Como só tem um algarismo, só vai ser um zero, fica um 4 sobre 10. Se fosse 0,04, seria 4 sobre 100, né? Porque eu tenho dois algarismos, então 2 zeros seriam correspondentes. Então, como eu tenho 0,4, digamos que eu tenha 0,4 elevado a 4, não, a 2, para ficar mais fácil, você poderia fazer assim, ó. 0,4 é igual a 4 sobre 10 elevado ao quadrado, né? Mantive a igualdade. Aí, no caso, aplica a propriedade. Fica 4 ao quadrado sobre 10 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16. Aí você vai colocar o 16 aqui. E 10 ao quadrado é 100, né? Porque é 10 vezes 10. Então, fica 16 sobre 100, que é a mesma coisa que 0,16. Tá bom, gente? Então, é bem simples. Cálculo tranquilo. Espero que todos tenham entendido o objetivo da atividade. E vamos agora responder.